Na semana passada, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, professor José Ronaldo da Silva, esclareceu dúvidas sobre a declaração de dívidas do imposto de renda. Hoje vamos conversar sobre a declaração de bens e direitos. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. Ronaldo, quais tipos de bens devem ser declarados pelo contribuinte? André, é importante o contribuinte prestar atenção em algumas modificações que passaram a existir a partir deste ano, que diz respeito ao fato daqueles bens e direitos adquiridos mediante financiamento. Os bens de natureza, bens móveis, bens imóveis, cadernetas de poupança, aplicações de renda fixa, aplicações em ações, participações em outras empresas, todos esses bens fazem parte da declaração de bens e direitos. E você citou aí a questão do financiamento, né? Financiamento de veículos e de imóveis. O que mudou na declaração desse tipo de bem? André, anteriormente, o processo de declarar esse tipo de bem era na declaração de bens, se o bem já houvesse sido adquirido, já estivesse em uso do adquirente, e na declaração de dívidas e ônus reais, os dados referentes ao financiamento desses bens. Atualmente, não se declara mais na declaração de dívidas e ônus reais, apenas na declaração de bens, constando as informações referentes ao financiamento. E nós vimos nos últimos anos, Ronaldo, o encarecimento dos veículos, por exemplo. Às vezes a pessoa tinha um veículo que era avaliado em 20 mil e passou a ser avaliado por 30 mil reais. Esse reajuste deve ser atualizado também na declaração do imposto de renda? Se o bem houver sido adquirido mediante o financiamento, o valor que vai constar como valor do bem é o valor efetivamente pago, ou seja, o bem vai estar registrado pelo valor do registro das parcelas acumuladas dos respectivos juros. Essa atualização a valor de mercado não pode constar na declaração de bens, porque, como a gente sabe, essa avaliação aconteceu como a estratégia do fisco de aumentar o valor dos impostos sobre a propriedade de bens, veículos, no caso aí o IPVA. No caso de imóveis também, apartamentos e casas, o preço tem que ser aquele do ato da compra. Exatamente, tem que ser o valor histórico. A exceção para os bens financiados é que esse valor histórico vai ser o valor das prestações pagas, incluindo, portanto, todos os juros que foram decorrentes do financiamento. Tá certo. Mudando de bens, uma pessoa que ganhou alguma ação judicial, que teve direito à herança, como que essa declaração deve ser feita? Também entra aí nesse campo de bens e direitos? Sim, qualquer herança recebida em que o contribuinte passe a ser proprietário de um novo bem adquirido por herança, isso deve fazer parte da declaração de bens. Mas é importante destacar que, em alguns casos, dependendo da situação, do inventário que for realizado, há a tributação desses bens recebidos por herança. Então, há uma parcela de tributação que precisa ser observada. E a gente fala sempre daquela declaração pré-preenchida que o governo disponibiliza. Essa questão do financiamento, de herança, já vem constando nessa declaração pré-preenchida também? Normalmente, sim. Se o inventário já foi concluído e a partilha de bens já foi homologada, vai constar na declaração pré-preenchida da Receita Federal. Tá certo, Ronaldo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Por nada, à disposição. Boa tarde.